Eu sou péssima com tecnologia, então eu fico já contando que as coisas vão dar errado, entendeu? O povo tá falando já do visual. Ó. Meu nível de Opa, paciência na quarentena. E olha, o que mais tem é isso, né? De ficar procurando o simbolismo, o misticismo, a magia. Porque isso aí essa magia por trás das coisas. Ah, se você falou isso, é porque tem um significado. Ou a famosa frase Deus sabe, né? Deus sabe é a frase que dá vontade de dar na boca de quem fala, entendeu? Deus sabe, irmão. Sério que Deus sabe, cara? Olha, o pessoal, pelo amor de Deus, eu acho que assim, tá, vou engatar então nessa. Assim, é, eu já vim de uma cultura, eu nasci num ambiente luterano, né, de igreja luterana, até os 12 anos eu fui de igreja luterana, então, relativamente livre, entende? Em termos de regras de comportamento. Eu não tinha muita noção, até hoje eu não tenho noção de nada, mas assim, naquela época eu não tinha noção assim de regras específicas de vestimenta, essas coisas. Porque em casa eu tinha uma educação muito restrita. Né? Aqui em casa, eu e minha irmã, a gente cresceu com regras muito, muito pesadas, né? Sempre debaixo da varada, sempre debaixo da porrada. Né? Já apanhei de tudo, de cadeira, de cinto, de copo, de qualquer objeto comum de casa já veio em minha direção, entendeu? Assim, a gente. Então, como a gente tinha uma educação muito restrita em casa, no ambiente da igreja era que a gente reconhecia como igreja, né? Apesar de toda a formalidade, que a gente tinha que recitar, decorado as frases em latim na liturgia e tudo mais, apesar de eu estar muito nova, aquilo para mim era maravilhoso, era aquilo que o Van Hooser fala do drama né, da doutrina, que é como um teatro, né, uma dramatização, que as coisas fazem sentido, as coisas tomam forma, né, abre para novos horizontes. Então, com 11 anos, eu já tinha lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, assim, sabe? Eu comia as coisas. Então, eu sou viciada em livros, desde pequena. sim. Então, eu vou confessar um pecado legal aqui. Esses dias, veja, eu tenho 41 anos, esses dias eu contei para minha mãe que quando eu era pequena, eu enganava eles para meu pai comprar livro para mim. Porque, assim, algum professor falava, olha, isso aqui tem nesse livro, eu anotava o nome do autor, o nome do livro, levava para casa e dizia, pai, é obrigado a comprar, todo mundo tem que ter. Aí meu pai chegou, olha, eu deixei meu pai pobre. Eu fazia ele comprar os livros. Só eu tinha os livros que os professores falavam. Desde pequena eu faço isso. Até na igreja luterana, eu tinha 10, 11 anos. Eles falavam dos livros na escola dominical. Eu chegava em casa, olha, a professora disse que a gente tem que ter esse livro aqui. Cara, eu não Eu presto. imagino. Aí, e isso é um pecado que eu não me arrependo, então eu nem peço perdão. Mas assim, esse ambiente, para mim, era tudo muito livre, porque não se falava dentro pelo menos naquela comunidade específica, sobre conversão, sobre aceitar Jesus, que isso eu fui ouvir depois, né? Que a gente saiu dali. Então, essa coisa de um certo proselitismo era tudo muito fechado, né, dentro das comunidades. Então, a vida era tudo dentro das comunidades. Com 12 anos, mais ou menos, a minha família toda migrou para uma igreja menonita. E aí, os menonitas, eu nem chamo, nem considero anabatista, porque, assim, apesar de eles se dizerem anabatistas, o meu coração é anabatista, mas, assim, eu não vejo anabatismo dentro da igreja menonita hoje, Entendi. entende? Aquilo que é a reforma radical, os princípios do anabatismo, cara, isso aí tá longe da igreja menonita hoje. A igreja menonita
é igual qualquer uma dessas que estão apoiando o Inominável, né? Então, vai nessa linha. Quando a gente mudou para a Igreja Menonita, aí eu comecei a ouvir, por exemplo, a questão de que tem que se converter, tem que confessar Jesus, senão você não é salvo. E que tem que falar para as pessoas, tem que evangelizar as pessoas. Aí, eu tinha 14 anos, eu conhecia Jocum, aquela coisa arada toda ali. Tem que fazer evangelismo, tem que fazer as coreografias nas praças e não sei o quê. E eu comecei a me envolver com Mocidade para Cristo, fazendo clubinho bíblico nos intervalos na escola. Então, essa domesticação mental do que a gente tem que fazer e de como a gente vê o outro se tornou o alvo do meu proselitismo. O outro não era mais um ser humano igual a mim. Então, já com 13 anos, com 13, 14 anos, eu já estava começando a ver as pessoas, a entender o outro como um campo, onde eu tinha que jogar coisas para frutificar alguma coisa ali, né? Então, veja, isso na adolescência, você pega, é isso que começa na adolescência, e a gente tem a mentalidade domesticada de tal forma que, por exemplo, eu fazia as amizades na escola já pensando em como encaixar essas pessoas numa conversa para levá-las para a mesma fé que eu. Então, eu simplesmente desumanizava as pessoas ao meu redor. E como eu não tinha uma vida, eu não considerava ter uma vida dentro de casa, por causa dos conflitos familiares, a minha vida era na escola. Então, o ambiente escolar, o ambiente de estudo, virou a minha casa, o meu lar, onde o meu coração sempre esteve. E aí, infelizmente, é como se os livros fossem mais humanos para mim do que as pessoas. E é inacreditável a dimensão disso, porque você se torna um ser desprezível. Então, por exemplo, se numa Assembleia de Deus você estava recebendo todo tipo de doutrinação, ou todo tipo de caixa mental, onde você tinha que se encaixar e enxergar as pessoas através dela, eu me tornei a pessoa que estava doutrinando aos outros dentro da igreja para que fizessem isso. Eu me tornei o algoz. Tanto que com 16 anos eu já era líder de jovens na igreja menonita. Jovens mais velhos que eu, inclusive. E assim, claro, os líderes veem alguém que fala, né, e daí aproveita. E eu estava estudando já, eu já estava me preparando para ir para a África, né? Porque desde os 14 anos eu tinha entendimento que eu tinha que ir para a África para ir converter as pessoas lá e aquela coisa errada toda. A síndrome do Salvador Branco já estava dentro de mim desde os 14 anos. É inacreditável. A gente simplesmente é a nossa cosmovisão, é a forma através da qual a gente interpreta a realidade. Só nascendo de novo para mudar isso. E nascendo de novo, praticamente literalmente. Por isso que a gente não fala em descolonização, a gente fala em decolonização. Porque Sim. Não tem como você reverter um processo como se ele não tivesse acontecido. A gente não tem como desfazer a merda que fez. A gente tem que olhar para aquilo ali e começar a trabalhar contra aquilo. Isso é decolonização. É um trabalho muito de reparação, de certa forma, porque o estrago que a gente é capaz de fazer é inacreditável. Acho que a igreja, os cristãos não têm noção. Não tem noção da dimensão do estrago que é feito na vida das pessoas, em famílias inteiras, na consciência de ser humano, de ser gente, na autoestima das pessoas, em como elas são tratadas. Ontem eu estava conversando, viu? Agora engatei a segunda já. Ontem eu estava conversando com as meninas do discipulado de noite,
Tem as meninas lá de Goiânia, as amigas do Gito, que me cataram pra gente toda quinta dar uma conversada online, né? Elas têm uma paciência de louco comigo, mas tudo bem. Aí eu tava conversando com elas essa coisa de pense em quantas vezes a gente estabelecer um relacionamento, seja no trabalho, seja na escola, seja até mesmo um relacionamento amoroso, com a intenção de tornar aquela pessoa um prosélito, de tornar aquela pessoa um replicante da nossa fé, né? O Blade Runner, né? Eu amo essa história. Mas veja como a gente simplesmente é programado para isso. E uma consequência gravíssima disso, assim, a meu ver, é gravíssima, é que nós acabamos domesticando Deus. Aquilo que o C.S. Lewis sempre escreveu sobre o Aslan, de que ele não é um leão domesticável, de que você não tem como prever o que ele vai fazer ou determinar como ele deve agir, né, os limites da sua ação, a gente acaba tentando domesticar Jesus e transformando ele num rei do universo que quer pisar nas pessoas. E a gente faz isso tranquilamente em nome dele, atropelando os direitos, atropelando a liberdade das pessoas, atropelando a sua individualidade, sua identidade, atropelando e inclusive nos fechando para aprender com o outro. Porque essa ideia, veja, com 15 anos eu comecei o magistério. O sonho da minha vida era ser professora. Então eu sou professora desde lá, que eu já estava fazendo estágio, dando aula. Cara, com 16, 17 anos, eu estava dando aula de ensino religioso numa escola pública, de 1ª a 4ª série, num projeto da Igreja Menonita aqui, numa escola pública, estadual. Eu tinha 14 turmas, de prezinha até 2ª série, por 2 anos. Pense o estrago que eu fiz. Eu cheguei a fazer os alunos copiar os 10 mandamentos no quadro. Esse pecado eu me arrependo. Esse eu me arrependo. Eu estou confessando aqui. Mas veja, isso para crianças de 8 anos de idade, gente, assim, aí você vê que não é só uma questão, pessoal, foi pessoal, sim, apesar de que eu era menor de idade, mas eu fiz isso, e eu me arrependo disso. Mas eu também estava dentro de uma estrutura toda de dominação, e por trás de mim, que estava me colocando dentro daquele óculos colonizador, daquele óculos impositivo, né? Daquele olhar sobre o outro como um campo, não como um ser humano, né? Foi desastroso. Sim, quando a pessoa tem um semancol, tem um momento que ela percebe, que ela tem uma autocrítica, né? Pois esse que é o negócio, cara. Porque hoje eu ainda estou me conhecendo, porque, pense, eu recebi recentemente o diagnóstico de um grau de autismo. Então, hoje eu entendo algumas questões desde a minha infância e que ainda eu estou lutando com essas questões. Por exemplo, para eu falar das minhas emoções, é muito recente eu falar dos meus sentimentos em público, eu falar dos meus sentimentos abertamente para alguém, principalmente falar para alguém que me machucou. Pra você ter uma ideia, quando eu era adolescente, eu orava por escrito. Eu não conseguia orar falando. Naquele momento devocional a sós, eu enchi cadernos e mais cadernos de oração, porque era assim que eu orava. Então, essas questões me atrapalhavam um pouco na questão de conseguir uma desenvoltura para enfrentar um sistema ou uma coisa assim, ou para questionar alguma coisa. Então, eu ia fazer aquilo que o sistema estava ensinando. Era assim que tinha que viver, então era assim que eu ia viver. Então, eu fui o outro lado, né? E veja como é, dentro de uma igreja menonita, é um ambiente mais conservador. Então, a gente está falando de 2 lados da igreja evangélica no Brasil, né?
o ambiente pentecostal e o ambiente conservador. E os dois são alienantes. Os dois ambientes são capazes de desumanizar as pessoas. Então, quando eu dentro de uma igreja menonita que se tornou um pouquinho mais avançadinha, com musiquinhas, né? Botou bateria dentro da igreja, já ficou moderna, né? Mas veja que mesmo dentro da igreja menonita, teve esse caça às bruxas de queimar coisas, de queimar livros, de queimar discos, de queimar VHS. Eu queimei meus discos da Madonna na época, desde os 7 anos de idade, cara. E na minha adolescência eu queimei tudo. Agora, não, fui num sebo e, ó, catei todos eles de novo. Tá ali a vitrola com todos os discos da Madonna, todos. Eu recuperei tudo. Mas pensa que... E o irmão Livingston ainda fez o carinho de me mandar o último álbum da Madonna, que não tinha sido lançado no Brasil, né? Ele mandou... Daí veio a VHS, veio cassete, o disco de vinil e o CD. Eu traí a Santa Madonna. Pense, imagine que coisa horrorosa. Mas realmente, a gente queimou coisa de rock também, porque a gente tinha disco do Guns N' Roses e tinha um monte de coisa. Mas depois, em 2014, eu fui no show aqui em Curitiba do Guns N' Roses, não quis nem saber, né? Mas assim, mas é aquela coisa, a gente está tão bitolado de fazer tudo que é do diabo, então tem que botar para trás. E esses rótulos que você mencionou, católico é idólatra, o pessoal das religiões afro tem demônio, é igualzinho na igreja conservadora. Os rótulos são os mesmos, as pessoas são pecados ambulantes, que a gente só dá o nome e expulsa, né? Mas pensa que essa fase da adolescência eu fiquei cada vez mais dura. Eu endureci cada vez mais com as pessoas. E daí, claro, por causa disso, eu me tornei a filha do pastor. O pastor começou a me chamar até de filha. E eu fiz teologia à distância lá com o seminário menonita de teologia, o SEMPTA, né? Fui fazendo todos os cursos que o pastor me dava para fazer. Aí eles só não me deixavam pregar no culto de domingo, porque daí eu era mulher, aí tinha um problema, né? Mas culto de jovens eu pregava, daí eu ensinava, e assim, chegou um ponto em que no culto de domingo o pastor está pregando lá em cima e ele para e diz, essa referência, Ângela? E me pergunta no meio da pregação, e eu sentada lá no banco, tipo assim, ele botava lá para cima, a Ângela, né? E eu me senti o máximo, cara. Eu me sentia assim, a rainha da cocada aqui, né? Agora é a minha vez. E eu falava, e eu mandava e desmandava, e todo mundo tinha que acatar o que eu falava, e acabou. Cara, era um nojo. Eu sei, na época, eu lembro assim, a minha irmã, ela falava, eu lembro que ela tentava me alertar, né? Ela ficava incomodada. Minha irmã não gostava muito do ambiente da igreja, né? A minha irmã era rebelde, cara. Minha irmã entendia, ela enxergava as coisas. Só que eu estava dentro do sistema e era ali que eu me entendia que eu podia ter alguma coisa na vida. Porque eu não me encaixava em lugar nenhum. Assim, porque a gente já tem um histórico também, né? Eu vejo isso, por exemplo, uma das questões mais difíceis para mim por exemplo, a minha relação com a minha irmã, que é uma pessoa que é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, mas é uma das pessoas que eu mais feri de diversas formas. Eu ainda tenho dificuldade de falar as coisas diretamente para ela, porque da mesma forma que eu feri, eu fui ferida também. E aquelas questões a gente estava... A minha vida era a igreja. E por causa disso, eu desumanizei todo mundo. E eu não aprendi a viver como gente. Eu não aprendi. Na verdade,
A minha oração diária é ensina a viver, porque ninguém me ensinou. E é algo muito conflituoso quando você fere pessoas que você ama tanto. E que assim, você não tem como, você não sabe como reconectar. E laços que você perde, que você não sabe reconectar na vida. Porque você nunca aprendeu a ter esse laço de forma saudável. Então, é muito difícil. Cara, essa questão da Bíblia já é uma questão à parte, porque é inacreditável. Eu costumo dizer que o pessoal não vai para a faculdade teológica ou não vai para a escola dominical, por exemplo, para aprender a Bíblia. Ninguém Não, aprende a Bíblia nesses não, ambientes. A não. pessoa vai lá aprender o óculos através do qual ele tem que ler a Bíblia. É exatamente isso. Na igreja, a gente aprende como a gente tem que interpretar o texto de acordo com a doutrina daquele lugar, daquele grupo de pessoas, para não ser taxado de herege, para não ser marginalizado. E aprende a chamar de herege todo aquele que não pensa dessa forma. E a demonizar, e a mandar para o inferno, e a diaba quatro. Então, quando a gente. Não sei essa expressão da onde que vem, né? Diaba 4, mas tudo bem. melhor não pensar, porque eu sou muito visual. Ficar imaginando, Deus já não veio uma coisa muito boa. Mas tudo bem. Mas assim, quando a gente pensa em como aprende a Bíblia, né? Hoje, por exemplo, eu já lecionei em diferentes faculdades teológicas. Já lecionei na PUC e em faculdades também confessionais, né? E é inacreditável que, apesar dessa ânsia, e agora a gente já vai tocar em alguns pontos aí, porque existe uma ânsia de transformar os seminários, que, assim, por mais diabólicos que sejam, porque eles controlam a mente das pessoas para interpretar a Bíblia de um jeito deles, quando eles se chamam seminários, eles são mais honestos. Porque eles estão ali dizendo, nós queremos doutrinar a pessoa de acordo com o nosso óculos. Mas aí o que a pessoa faz? Ela quer que os alunos tenham um diploma, que eles tenham um reconhecimento do governo. Porque isso, né, tem a questão do status, tem a questão do governo, da teologia do domínio, que você tem que, né, vamos dominar, vamos controlar, vamos, né, causar, e você sabe, Deus o quê. Então, a gente precisa fazer um reconhecimento do Ministério da Educação nesse seminário. E aí o que eles fazem? Eles começam a representar um teatro para o Ministério da Educação. Porque para o Ministério da Educação existe diálogo diferente nesse ambiente, para o Ministério da Educação existem professores de linhas diferentes, em que aqui os alunos têm acesso a diferentes linhas teológicas, em que o aluno não tem problema de falar o que ele pensa, em que alunos de diferentes confessionalidades têm que ser bem-vindos, e alunos, inclusive, de outras religiões precisam ter acesso, e essas coisas todas. Se você for ver questão de cadastramento de faculdade, você tem que seguir várias coisas. Aí, na prática, o que acontece? Só fica professor que pensa daquele jeito que é a confissão que paga a instituição, que dá o dinheirinho ali, ou que, de alguma maneira, vai conseguir o dinheiro, né? Então, eles controlam, eles têm o monopólio da teologia naquela instituição com o reconhecimento. Então, é uma farsa. É uma pura farsa. A maior parte das faculdades protestantes que eu conheço, eu não conheço muitas, mas a maior parte das que eu conheço são assim. E que é uma máfia. É uma máfia. Consegue o dinheiro, consegue os alunos, consegue o reconhecimento, os diplomas. Cara, ia ser muito mais honesto se vendesse por correio, pela internet, os diplomas. Porque aqui a Curitiba ficou muito famosa, né, nos últimos anos, com um certo juiz aí, né, o procurador, o pessoalzinho, né? E daí o que acontece? Teve questões seríssimas, porque
Faculdade Batista de Curitiba, a Igreja Batista do Bacaxiri e toda a máfia em volta, né, se organizou para botar esses caras para cima, né? Eles que lançaram esse povo tudo aí. Tem histórias aí, tem muitas questões de diplomas comprados, né, na faculdade, e tem muita questão séria, grave mesmo, e a gente precisa tomar certo cuidado com esses heróis, esses supostos heróis que são, né, erguidos, né, de forma, sim. principalmente do meio evangélico, dessas instituições evangélicas. Por quê? Porque não podemos confundir nenhum CNPJ com o reino de Deus. Isso aí. Cara, definitivamente, nada que está dentro de um sistema significa necessariamente parte do reino de Deus. Porque os sistemas humanos, eles são podres, eles são corrompidos, né? Completamente dentro dessas estruturas coloniais. E a gente não tem como associar isso diretamente ao reino de Deus. Então, não é porque tem um CNPJ, porque tem um endereço, porque ensina teologia, porque tem uma doutrina, porque tem 500 anos de sabe Deus lá o quê. Não interessa. Representa uma tradição, ótimo. A gente tem aula de teoria e método teológico em que a gente fala o valor da liturgia, o valor da tradição. Claro que essas coisas têm valor. Elas têm valor quando elas significam para alguém. Não porque elas estão institucionalizadas. Essa é a questão. Um rito, veja, por que eu tenho que respeitar a fé alheia, independente de qual ela seja? Porque o rito significa para aquela pessoa, porque ele faz sentido para ela e que faz parte da identidade daquela pessoa, da história dela, da narrativa dela. E ela tem voz dentro da história. E se eu não entendo o outro assim, eu vou simplesmente enfiar a minha narrativa goela abaixo nos outros. E vou achar que somente a verdade está comigo, que eu sou dona da verdade, ou o Hermes Fernandes tem uma expressão que eu acho fantástica, que é achar que tem o monopólio da graça de Deus, né? Ou é dono da patente da graça de Deus. A tendência da igreja evangélica hoje, porque nós estamos falando desse contexto, a partir desse contexto, é que nós nos achamos donos da patente da graça de Deus. Nós achamos que podemos determinar quem deve ou não receber a graça de Deus, quem é merecedor e quem é digno dela. Determinar a quem é direcionado o amor de Deus, a quem deve ser humanizado e quem não. Que Deus é homem, falar que Deus é humano, isso aí é heresia, meu irmão, isso é humanismo é do diabo, né? Eu já ouvi isso, humanismo, isso aí já ouvi numa das faculdades onde eu lecionei, não, isso aí é teologia da libertação, isso aí é humanismo, isso aí não presta, isso aí não vale. Eu nunca ouvi sobre Dominique Croissant, Pagola, nessas faculdades protestantes, que eu fui fazer o mestrado na PUC. E agora pense que eu estou sempre um passo atrás dos meus colegas, porque eles já estão ali há anos estudando esses caras, e eu estou vendo, eu cheguei no mestrado, foi em 2013, cheguei no mestrado em teologia, assim, caí de paraquedas, eu tinha feito faculdade numa faculdade protestante, menonita, e de teologia, tinha ido para a África, já tinha feito a loucura toda lá, e eu não entendia isso, e quando eu voltei arrebentada por causa de casamento e aquela coisa toda, porque eu tive um casamento abusivo, veja, foi só quando eu tomei a decisão de sair da África para fugir de um casamento abusivo, porque as pessoas já me falaram, não, foi você que largou teu casamento. Beleza, eu escolhi entre a minha vida e o meu casamento. Basicamente isso. Essa foi a minha escolha. E só consegui fugir, porque alguém
tirou dinheiro do bolso e me trouxe de volta, porque eu passei um ano apanhando lá, porque eu não tinha dinheiro para voltar. Quando eu voltei e decidi pelo divórcio, foi só aí que falaram, não, você vai estar em pecado e você não vai mais poder ser tratada como qualquer pessoa aqui dentro da igreja. E o pastor que me chamava de filha falou isso para mim. Que estava comigo desde os meus 12 anos de idade. E eu já estava com 30 agora, né? Quando eu voltei, eu estava com 30. Sim, sim. Então, pense o choque. Foi só aí que eu comecei a questionar o sistema. Foi só aí. Até aquele momento eu não questionava. Até aquele momento eu fazia tudo o que o sistema mandava e dizia que era certo. Então, quando eu retornei e aconteceu isso, eu tive muito tempo lutando com os meus próprios emoções, o meu próprio emocional, porque eu tive 3 tentativas de suicídio, questão de medicação a demais e de menos, psiquiatra e aquela coisa arada toda, e terapia. E nesse processo eu não podia trabalhar, mas aí eu ganhei a bolsa para fazer a faculdade teológica na faculdade confessional menonita, para eu poder estudar, porque aí era a conexão da minha cabeça que eu conseguia me sentir gente. Então eu ia para aula e eu voltei a estudar. E daí eu voltei a comer livro, né? Só que lá dentro eu já não conseguia enxergar as coisas da mesma maneira. Aqui desligou. Por quê? Porque teve algo emocional que desvinculou. O vínculo emocional, muitas vezes, mantém as pessoas presas a um sistema colonialista. E quando esse vínculo caiu, eu não tinha, de fato, necessidade de permanecer naquela situação, vinculada àquilo. Aí eu comecei, por exemplo, olha só, eu sempre tive cabelinho comprido, não tinha nenhuma tatuagem até os 30 anos de idade. Sempre fazendo tudo que queriam, tudo dentro da caixinha. Aí eu estava aqui, estava em processo de divórcio, porque foi litigioso, demorou um pouquinho. Vou fazer uma tatuagem. Peguei minha vida inteira, já preguei em púlpito que tatuagem é pacto com o diabo, mas agora eu entendo que não está aqui não no texto. Cara, isso aqui é mentira. Eu já tinha, imagine, com 18 anos eu fui fazer curso de tradução da Bíblia, só que um curso de tradução que forma tradutores da Bíblia, que você não aprende a interpretar texto bíblico nem a fazer exegese. Sim, a pessoa sai dali com o diploma, eu sou um tradutor da Bíblia, mas não sabe fazer uma bosta de uma exegese decente. E que daí que sai dali dizendo as mesmas asneiras que eu disse durante 15 anos de vida num púlpito. Que tatuagem é pacto com o diabo. Se não tivesse ferrado comigo, ferrado com a minha vida, eu não ia enxergar nada. É muita retardadice numa pessoa só. É muita retardadice. É muita. Assim, tudo que eu combato hoje a tatuagem. Aí o que eu fiz, cara? Eu pensei assim, não, vou fazer uma que, né, ninguém vai poder falar nada, né? O que eu fiz? Eu fiz o tetragrama, o nome de Deus em hebraico. Bonitinha, cara. Deixa eu mostrar aqui, ó. É bonitinha, imagine. Aí o que acontece? Eu só fiz, porque a mãe é o negócio, né? Só respeito a autoridade da minha mãe. Aí é o que acontece. Ela sempre falava, você nunca vai fazer morando na minha casa, no meu teto aqui, né? Aquela coisa. De respeito. O que acontece? Quando eu voltei da África, eu chorava dia e noite. E meu pai não suportava me ouvir chorar. Então eu tive que alugar uma casa pequenininha para morar sozinha ainda. Então eu fiquei praticamente um ano e pouco, morando sozinha, lidando com tudo sozinha, porque eu não podia ficar na casa dos meus pais. E daí, como eu estava morando sozinha, não, tô morando na casa deles, então. Aí eu fiz, ó, só fiz isso aqui, ó. Tetragrama, bonitinho, tá vendo? Mas já ferrou tudo. Ferrou tudo, ó.
Tá estupida já. Aí o que acontece? Cheguei pra minha mãe, né? Vim tomar café com ela. Mãe, fiz uma tatuagem. Acredita? A minha mãe é ótima, cara. Eu tenho a quem puxar. Ela pegou a Bíblia dela, assim. Então vamos conversar. Eu lembro da cena, cara. Aquilo ficou gravado na minha cara. Eu disse, tá bom, mas vamos fazer o seguinte. Se é isso que a senhora lê aí, realmente valer, porque eu sabia o texto que ela ia ler. Empréstimo no banco para tirar essa tatuagem. Daí ela, deixa eu ver então. Ela nem abriu a Bíblia. Não falou mais nada. Foi muito engraçado. Aí quando eu apareci na igreja, porque eu ainda fiquei, né, uns 6 meses, os 6 primeiros meses aqui, eu ainda estava na igreja que tinha me enviado para a África, né, a igreja que eu cresci. Então, mas eu tava. O povo tá adorando a tatuagem. Aí eu falei que a minha risada ia me salvar, né? Porque o povo pode me odiar. Aí, quando eu cheguei pro pastor e ele falou que eu ia estar em pecado, que não sei o quê, aí eu disse, na mesma hora, eu falei assim, então eu quero minha carta de transferência para a igreja daquele pastor que salvou minha vida, que me deu dinheiro para voltar para casa, que nem era meu pastor e me salvou, né? Então eu fui para lá. Só que eu ainda estava numa igreja menonita, menor, mas ainda era menonita, e continuei fazendo faculdade. Só que dentro da faculdade você tem um ou outro professor que é mais descoladão, que traz uma outra coisa, mas assim, o mais louco é que hoje eu olho para esse mesmo ambiente e eu não consigo ver o professor descoladão como tão descoladão assim. Você vê a prisão que ele ainda está. Que ele sai um pouco da caixinha para o ambiente, mas ele não tira ninguém dela. Porque ele está alimentando o sistema. Ele está ali porque ele ainda alimenta aquele sistema. Então, professores que eu admirei muito, que de certa forma eu ainda admiro, mas hoje eu não consigo olhar com os mesmos olhos, porque eles são pessoas que alimentam a estrutura para que aqueles alunos se mantenham dentro da caixa, se mantenham com o olhar sobre o outro com desumanidade, se mantenham, com o olhar polarizado sobre a Bíblia. Cara, e é inacreditável, quando você começa a questionar as coisas, você é colocado simplesmente de lado. Uma, porque por ser mulher. Ser mulher é inevitável. Não adianta falar, ela já está se colocando sei onde, porque, por exemplo, esse mesmo professor de escoladão, quando eu me tornei professora nessa faculdade que eu fiz, chegou a dizer na minha cara que não, eu falo para os alunos para eles relevarem algumas coisas que você diz, porque você abraça algumas causas por ser mulher. Porque você é mulher. Então, eles têm que... Cara, pensa na asneira que ele me falou, sendo um colega de trabalho, nós dois lecionando na mesma instituição. Sinceramente, é inacreditável. E, claro, alunos, né? Você está numa faculdade e daí você percebe, não tem professoras mulheres lecionando disciplinas teológicas. Só, por exemplo, metodologia. Entende? Português. E daí o que acontece? Eles precisam do professor de hebraico e de grego. Estavam desesperados atrás do professor. Daí eu tinha ficado de 2015 a 2018 em Brasília, na missão, lá na agência missionária, na Além, e eu lecionava lá no treinamento de tradutores da Bíblia. Tá. Deixa pra lá, né? Aí, veja que ainda, até 2018, eu ainda acreditava que era possível mudar o sistema por dentro. Que era possível. Porque até 2018 eu ainda estava lá pensando, não, todo ano vem uma turma nova para ser tradutor da Bíblia, quer trabalhar na tradução, e a oportunidade de abrir os olhos para
veja, não era uma questão de doutrinar as pessoas, é exatamente de mostrar a doutrinação já existente. Então, pense que nas aulas, eu estava dando aula de semântica e pragmática. Então, veja, é uma disciplina que trabalha com o sentido que você pode usar milhões de recursos. Eu levava, por exemplo, Emicida, Black Eyed Peas, levava o Childish Gambino, todo o pessoal para clipe da Madonna, leva música da Madonna para dentro da missão, do treinamento da agência missionária, para eles analisar a letra, para eles analisar as coisas, para entender sentido. Botava peruca, me fantasiava, fazia festa fantasia, me vestia de demônio de freira em festa fantasia dentro da missão. Lá daquele filme da freira, da Invocação do Mal. Sim. Então, eu fazia isso para ver se dava um choque de realidade, para as pessoas saírem da caixinha, verem que existe uma realidade além daquilo, e que eles não estão lidando com pessoas que pensam só igual a eles, né? E que eles precisam saber interpretar a realidade diferente da deles. Não olhar e demonizar tudo, né? Então, realmente, eu fui lá, eu fui chutando porta. Eu tinha o cabelo comprido, eu fui encurtando. Aí eu tava lá na missão, eu raspei um lado. Daí, depois, no ano seguinte, eu raspei tudo em volta, só deixei em cima. Então, eu fui e cada ano fazendo tatuagem nova, né? Eu fui enchendo. Hoje eu já tô perto das 30 tatuagens. Mas, assim, eu ainda tinha esperança, de certa forma. Eu comecei a enxergar a minha vida assim. Se eles não me ouvirem, eles vão me enxergar e a minha aparência vai chocar eles, para eles verem que as pessoas não são iguais. Que as pessoas... E é exatamente nesse ponto que vem o colonialismo nos olhos. Não, ele não sabe o que está fazendo. Aí, correto. Aquela coisa, ele não está enxergando. E eu estou enxergando. Cara, como que é possível uma pessoa em sã consciência afirmar que eu enxergo a verdade e você não? Naquele começo, eu nunca esqueço o comecinho daquele filme do Indiana Jones e a Última Cruzada, quando ele é jovenzinho. Amo Indiana Jones, né? Aí ele... Mas ele tem essa fala no comecinho, quando ele tá jovenzinho. Todos se perderam, menos eu. Quando a equipe dos escoteiros lá desaparece. Tipo assim, é esse o pensamento do crente. Tá todo mundo perdido, menos eu. Ele não pensa na lógica que é exatamente a inversa. O inverso disso. De que quem pode estar perdido é ele. De que somos nós que precisamos nos converter. Somos nós que precisamos ter o nosso coração quebrado para olhar o outro. É aquilo que Jacó disse. Lembra quando Jacó ia encontrar com o irmão dele, depois de anos de briga? Aquela coisa arada toda? Que quando ele olha para Esaú, ele fala, olhar para o seu rosto é como ver a face dos deuses. Elohim, né? Ele fala que ele está... E é isso que a gente precisa aprender a olhar para as pessoas que a gente demoniza, que a gente desumaniza, e enxergar nelas, e aprender com elas, e nos converter o nosso coração, que é um coração duro e que tem o hábito de neutralizar as emoções, de colocar doutrina acima das vidas, de alimentar estruturas racistas, de alimentar estruturas misóginas, que tem o hábito de alimentar estruturas homofóbicas, que assinam embaixo da morte de pessoas em nome de uma doutrina que eles nunca conseguiram provar na Bíblia. Então, é loucura. O diabo somos nós. Nós somos o diabo da vida dessas pessoas. Se o diabo está com elas, é porque nós estamos com elas. Porque nós estamos ali infernizando, fazendo da vida dessas pessoas um verdadeiro inferno. Em nome de Deus, nós estamos fazendo isso.
isso é o nosso olhar colonizador. E aí, o que a gente faz? A gente começa a se doer pela instituição. Não, mas olha, tem todos aqueles irmãozinhos, mas eu vou lá falar para eles também enxergarem. É um monte de demônios junto querendo infernizar a vida das pessoas e querendo que o mundo exploda se tiver contra eles. E a gente ainda quer passar a mãozinha na cabeça e justificar as atrocidades que eles defendem, justificar todo o genocídio em nome de Deus que eles fazem, justificar toda a omissão e idolatria. A gente fala que o povo fala que católico é idólatra. O povo não, quem fala isso não sabe o que é idolatria, porque não lê a Bíblia. É você não se colocar no lugar de Deus na vida do outro. E assim, quando alguém, assim, reino de Deus é se levantar contra toda a estrutura de uso de poder de uma pessoa sobre outra, porque somos todos irmãos. Assim, eu tenho até medo de mim, porque hoje em dia eu estou insuportável e não estou deixando passar mais nada, né? Eu cheguei num ponto que, assim, eu quero aprender, eu quero me converter diariamente, converter o meu coração para o meu irmão, converter meu coração para as pessoas que eu contribuo estruturalmente para sua desgraça, sabe? Porque, como mulher, eu sei que eu tenho, eu sou alvo na sociedade de estruturas machistas, mas claro. como mulher branca, eu tenho muitos privilégios que as mulheres negras não têm. E se eu não me conscientizo disso, que eu tenho privilégios, mesmo não tendo um emprego, mesmo tendo dificuldades, por eu ser branca, eu sou vista de uma maneira privilegiada sobre outras mulheres, a minha obrigação como ser humano é me colocar do lado dessas pessoas, é defender a causa delas. Então a gente tem que começar a tomar posição para nos converter diariamente, para não dizermos amém para um sistema que é genocida, para uma necropolítica, para uma necroteologia, uma teologia que promove morte. Cara, por que eu falo essas coisas? Para quem está ouvindo, vai pesquisar, vai estudar. Não fica recebendo as coisas como se aquilo fosse a palavra final. Começa a ter aquela desconfiança do que, né? Questiona a gente, questiona o outro. Mas né, não se contente com o que você ouve de primeira. E aí, quando a gente entende que teve todos esses processos de escrita, se o texto bíblico foi escrito pela mão dos vencedores, pela mão daqueles que sobreviveram, que demonizaram o Reino do Norte, que demonizaram aqueles que estavam contra eles, né? Então, como é que eu vou ler? O que mais me confrontou e o que me fez pensar na fala do meu professor foi o seguinte, que Jesus e aqueles que o mataram liam o mesmo texto. Os crentes aqui no Brasil são basicamente reféns da editora Vida Nova. Basicamente são reféns do que eles decidem traduzir e publicar. E fora as manipulações das traduções da Bíblia, né? Porque não percebem essa guerra de narrativas. Porque não percebem o jogo de interesses. É uma guerra de narrativas, é um jogo de interesses, e o poder, essa questão, o poder e o dinheiro, né? Mamão tá em todos. Poder e dinheiro é que determinam como a história vai ser contada, a história oficial, e o que deve ser demonizado ou não, né? E a caça às bruxas está em voga. E é a caça às bruxas, né? As putas e os gays são as bruxas de hoje. E as nossas reputações são queimadas. Se a gente se levanta contra o sistema, e o pessoal que está ouvindo a gente, que está tudo feliz, empolgado, que legal, vocês estão falando a verdade, não sei o quê, você realmente acredita nisso, e você quer ser fiel à sua consciência, você vai ter que se jogar nisso, né, e ir contra o sistema, você tem que entender que se você for fiel à sua consciência,
você vai sorrir só na hora que você tomar a decisão. E depois a gente só ri de nervoso, cara. Porque é tão desgastante, a gente... não sei se vocês viram, 9 horas eu tive que tomar uma carrada de remédio aqui. A nossa saúde vai para o espaço, e não é só saúde física, é saúde emocional. É desgastante diariamente, porque aquelas pessoas que a gente considerava irmãos, quando a gente renegou o sistema, elas nos viram como traidores. Elas nos viram como dissidentes, como rebeldes. Então, a nossa reputação é queimada diariamente. Nós somos lançados na fogueira diariamente. Só que ainda tudo aquilo que a gente considerar perseguição não é nada se comparado a aqueles que a igreja oficial considera pecador, de fato. Não muda nada. Só que toda a perseguição que a gente for sofreu, que a gente identificar, não vai se comparar ao que está passando, por exemplo, a comunidade LGBT. Não vai se comparar com o que está passando os homens e mulheres negras nesse país. Não vai se comparar. Por quê? Porque a própria espiritualidade deles é demonizada na sua integralidade. A história ancestral de todo esse povo, todos esses povos, porque não é um povo só, são vários povos, várias etnias que chegaram aqui, e toda a espiritualidade deles, e toda a ancestralidade, toda a história deles é apagada e demonizada. Esse tipo de violência nós nunca vamos sofrer, ainda que sejamos crucificados. Esse tipo de violência nós não vamos saber o que é. A gente tem que ser antirracista diariamente? Tem, mas nós não vamos nunca saber o que essas pessoas passam. O que é ser uma pessoa da comunidade LGBT e não ser considerado um ser humano que pode, por exemplo, usar um banheiro, que pode ter um emprego como qualquer outra pessoa. Que não é enxergada como ser humano, que só é vista a partir da sua sexualidade, só é vista a partir de um aspecto da sua vida. Gente, se alguém me enxergar a partir de um único aspecto, eu estou ferrada. É desumano isso, porque nós precisamos olhar o outro como nós somos, inteiros. A gente tem que ser honesto a ponto de entender que os nossos olhos são corruptos, que os nossos olhos são maus, e a gente confia demais na gente, a gente confia demais no nosso conhecimento, confia demais no nosso entendimento, e a gente precisa ter aquilo que eu gosto da teologia feminista, que é a hermenêutica da desconfiança. Isso é um aspecto da teologia da feminista, né? Da suspeita, que é a hermenêutica da suspeita, que é você ler o texto suspeitando quem escreveu, em que contexto escreveu, por que escreveu. Essa suspeita nos ajuda a entender melhor o texto. Então, isso eu gosto muito da teologia feminista, né? Vocês procurem, tem dicionário de teologia feminista, tem a Fiorenza, né? Tem várias mulheres aí, que é a Ivone Guevara, que trabalham nessa área, né? Mas é assim, tem um livro chamado A Religião Mais Negra do Brasil. E esse livro, você pensa assim, vai falar das religiões afro, né? De matriz africana. Não, vai falar do pentecostalismo, que é o segmento mais marginalizado entre os protestantes. Quem é o alvo das piadas nas faculdades teológicas? Os pentecostais. Aí você vai ver que por trás disso existe uma estrutura racista. Por quê? Porque os negros no protestantismo se concentram muito mais entre os pentecostais. E daí, nessa teologia do domínio, que é, por exemplo, o Descend, né? Que aconteceu no começo desse ano. Quantas igrejas estavam envolvidas nisso?
Quantas agências missionárias estavam envolvidas nisso? Quantas organizações estavam envolvidas nisso? Para, de repente, estabelecer que, em nome de Deus, vamos tomar conta das estruturas dessa sociedade, vamos tomar conta das escolas, vamos tomar conta não sei de onde. O que é isso? É agora implantar um reino à força, só que, né, esse reino não tem nada a ver com Deus. E a gente estava lá em 2018, numa base missionária, dando aula, estava lá, né, na base missionária, e época de eleição, todo mundo apoiando o governo, e nós duas sendo tratadas que nem leprosa lá dentro, porque não concordava. Essa eleição foi a eleição foi uma das razões pelas quais eu larguei a missão. Eu simplesmente me desliguei completamente. Não exatamente pelo presidente, mas por todo o apoio simplesmente incondicional e né, alucinado que os missionários estavam dando a ele. E essas políticas que queriam simplesmente dizimar os indígenas e que estão dizimando indígenas, né? Que organizações missionárias que se dizem defender a vida dos indígenas, mas que na verdade só querem enfiar, catequizá-los pela baixo. Exatamente, falam dos jesuítas, mas estão fazendo pior. E que missionários que estão levando material de mineração para dentro de área indígena, missionário que se omite com o extermínio de liderança indígena diária nessas áreas, missionário que vai lá, que quer forçar a entrada, que quer construir igreja dentro de aldeia. Recomendo um documentário chamado Ex-Pajé, muito bom. Então, que é exatamente isso, um pajé que foi transformado em pastor, que teve que botar gravata, que teve que botar terno, e que isso causa uma situação, uma crise de identidade, uma crise comunitária que não tem tamanho. Em nome da luta contra o infanticídio, que foi feito aquele filme Hakani, que é outra situação, né? Criou-se um problema entre aqueles indígenas que representaram os personagens do filme, criaram um problema na comunidade desses indígenas que não praticavam infanticídio, mas que estavam representando isso no filme. E simplesmente quem produziu esse filme, não está nem aí para as consequências dessas pessoas, da vida dessas pessoas. Essas organizações, que essa ministra aí, que é outra, que além de louca, é uma mulher, quer dizer, ela não é louca, a gente tem que cuidar com a psicofobia, de dar diagnóstico para uma pessoa que é má, que é covarde, que é má, que é agressiva, que é genocida. Então, essa mulher, ela é maldosa, ela sabe o que ela está fazendo. E ela está usando de estruturas de poder, assim como todos da igreja de onde ela vem, para acabar com a cultura de pessoas, para acabar com a identidade de povos, para simplesmente enfiar o texto bíblico goela abaixo dentro do seu óculos doutrinário, da sua dogmática. E quando a gente fala de doutrina, a gente está falando muito sobre isso, sobre esse óculos, né? A gente pensa que isso não é colonização, é claro que é. A última vez que eu lecionei na faculdade, numa outra faculdade protestante que eu lecionava, fazia 5 anos que eu lecionava na faculdade confessional, e essa semana, um mês antes das minhas aulas, me informaram que eu não vou mais dar aula lá, né? Que coincidência, mas assim, a última vez que eu dei aula lá, eu falei que o que se ensina nas igrejas ninguém vem a Jesus se não for pela dogmática, né? Claro, você começa a falar as coisas e tem gente que chega para mim, você gosta de causar, Ângela. Eu não gosto de ouvir isso, sabe por quê? Porque eu não faço isso para causar, eu estou simplesmente tentando... E a gente está querendo também restituir o que a gente roubou. Porque, por exemplo, era essa palavra que eu estava, né? A questão da reparação. A palavra é reparação. Por quê? Porque
quando a gente rouba, a gente tem que reparar o dano que fez, que causou ao outro. E quantos anos eu causei um estrago e ainda causo toda vez que eu não aprendo, toda vez que eu não me converto, toda vez que eu não olho com um olhar de misericórdia para o outro, eu ainda estou causando dano. E aí o que acontece? Eu preciso trabalhar em reparação. Nós precisamos nos levantar e, por exemplo, esse vídeo é uma forma de reparação. Falar com os irmãos, alertar, usar as redes sociais para expor, por exemplo, diariamente no meu Instagram, no meu Facebook, eu coloco histórias de mulheres que fizeram diferença independente da crença delas, independente da doutrina que defendiam. Tem gente, eu perco seguidor todo dia lá, por quê? Porque às vezes eu boto uma mulher que é ateia, uma mulher que é de outra religião lá, daí eu já vejo que deixa larga, né? É ótimo. Mas assim, é essa questão de trabalharmos numa vida de serviço e reparação dos danos que causamos. Porque isso é conversão. Conversão não é só chegar lá e dizer, me perdoa. Desculpa, foi mal. Cara, é serviço, é realmente devolver o que foi roubado. Tudo aquilo todo o privilégio que nós temos é porque foi roubado de alguém. Se eu, como mulher branca, tenho privilégio, é porque uma mulher negra eu estou roubando dela. Eu preciso trabalhar por reparação para ela, para que seja devolvido. Então, você não está fazendo favor quando você faz algo para uma pessoa negra, quando você ajuda alguém. Você está devolvendo o que você roubou dele. Então, a gente precisa aprender a ser humilde e botar a cara no chão e reconhecer que nós somos corruptos, reconhecer esse sistema que está dentro de nós. Como que a gente luta contra isso? Se convertendo diariamente. Não tem outro caminho. A gente não vai amanhecer amanhã santo. E não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não consegue mudar a gente mesmo. Isso é Tolstói, né? Isso é Tolstói. Aqueles lá são liberais, aqueles lá são hereges. Não, não, nem ouça, né? Porque tudo vão pro inferno mesmo. Que nem já me falaram, não vai lá na PUC porque eles ensinam teologia da libertação. Dá para acreditar no que falam isso na faculdade? Assim, a Inquisição nos corredores. Né? Não ouça aquele, não veja aquele, não leia isso. Né? Tudo que vai cerceando é esse controle para poder ainda tirar para si. Né? E é inacreditável. Eu ainda lembrei, né? Eu lembro de uma coisa. O quanto nós somos tentados a toda vez que a gente estende a mão, a de esperar ter algum controle sobre a vida de quem a gente está estendendo a mão. Eu tenho uma pessoa que decidiu me ajudar com um plano de saúde. E recentemente, né? E de repente, eu compartilhei uma postagem do Biratã falando contra líderes. No geral, ele estava falando de uma situação específica, mas a postagem era geral, né? Líderes religiosos, hipócritas. Eu compartilhei aquilo e tive que receber uma mensagem dizendo: você está destruindo tudo o que você construiu. E, assim, então a pessoa, ela está estendendo a mão para mim e ela se acha no direito de cercear minha liberdade, minha consciência. Então, aí você vê que ela quer domínio, ela quer controle, ela está usando o dinheiro para controlar a minha vida. A questão é, qual é a motivação que faz a pessoa ajudar? Porque até mês passado, por exemplo, a minha situação financeira é completamente incerta. Porque eu tinha ganho a bolsa do doutorado, aí aquele negócio lá, 34, do governo, cortou as bolsas. Eu fiquei sem sustento, sem nada. Quer dizer, um único aluno particular, coitadinho, me sustentando. E aí, eu nas minhas cartas falando, só que a partir do momento, isso já desde que eu saí da missão em dezembro de 2018, eu estou há mais de um ano
capengando. Por quê? Porque eu me posicionei, porque eu comecei a dizer, olha, eu não concordo com isso. Aí você vê as pessoas que você sabe que apoiam esse governo simplesmente param, ou cortam o contato completo, ou simplesmente param de ajudar. Sim. E isso eu vi sistematicamente. Agora, dá para contar nos dedos da mão as pessoas que estão ali, que às vezes, né, podem contribuir. Você vê que a condição, né? Acho que a bolsa foi devolvida, então acho que já vai regularizar. Não é salário de pesquisador, vai achar o quê? Que a gente vai hoje, como é que eu vou produzir, né? Eu estou tentando explicar e ficar ali argumentando. Sabe, eu não existe em mim essa paciência. Porque quando a pessoa quer fazer o certo, ela ouve primeiro e ela se questiona primeiro. Ela não questiona logo de cara o que ela está vendo, ela questiona a si mesma em relação a isso que ela está vendo. Se a pessoa quer aprender, se ela tem um coração de aprendiz, e eu vivo dizendo isso, a gente é professor, mas a gente só pode querer ensinar se a gente está disposto a aprender. O dia que a gente não quiser aprender mais, a gente não serve para ensinar mais nada. E aí, a pessoa, se ela tem um coração de aprendiz, que ela vai olhar a provocação e ela não vai querer discutir, ela vai querer entender o que aquilo ali tá dizendo para ela. Por que aquilo está incomodando ela? Por que as coisas te incomodam quando você vê? Então, em rede social, ninguém conserta ninguém, cara. Não adianta querer me consertar. Não adianta, né? Que nem tem cara, eu exponho mesmo, e ainda devia expor o nome, né? Porque esses eu não expus o nome. O cara vai lá no meu Instagram e dizer, eu tenho doutorado disso, tenho mestrado disso, o quê? Crentes bosta, seu Lattes. Não serve pra nada se você não sabe se relacionar com as pessoas. Cara, eu não sou sociável. Eu tenho dificuldade, eu tenho que aprender a me relacionar, a ver os outros com gente. Tenho que aprender a falar com as pessoas. Eu não sou assim. Por isso que eu vivo cercada de livros. Até hoje eu ainda tenho que me policiar. Eu odeio falar no telefone. Tenho várias fobias e restrições que eu tenho que aprender a lidar. E é muito difícil. E mesmo assim eu sei que o problema está em mim. Eu não posso querer consertar o outro. Por isso eu fecho para discussão. Porque a gente só se conserta convivendo. E conviver dá muito mais trabalho. Conviver, você vai ter que realmente dedicar. Claro que a gente está com essas relações online por causa da pandemia, tentando se reinterpretar os relacionamentos através dessas relações virtuais, né? E ajudando, mesmo que à distância, com aquilo que a gente tem, contribuindo, auxiliando. Tem tantos pedidos, tanta gente compartilhando as coisas, né? Tenho R$10, vou dar 5 para essa causa e 5 para essa, porque vamos distribuir, gente. O povo tá passando necessidade, tá passando frio, que é se doando e aprendendo com o diferente. Mas aquela coisa da gente simplesmente acha que um monte de gente perguntou ali, né? Mas como que põe isso em prática, essa decolonização? É a coisa de não querer mudar o outro. Não, a gente não vai convencer ninguém. Mas na prática, um quer botar a goela abaixo do outro o que pensa. Então, a única pessoa que a gente tem o poder de mudar somos nós mesmos. É a única pessoa. Então, a gente tem que começar a trabalhar nisso. A começar a olhar para dentro. E tomar atitudes, tomar posicionamentos, aprender a dizer não. Quando você diz não, olha, uma coisa é certa. Quando você aprende, quando você diz não, você prova o relacionamento. O não é a prova do relacionamento. Quando você, não, eu não vou mais ajudar nisso. Não, eu não vou mais participar dessa instituição. Não, eu não vou mais compactuar com esse tipo de atitude. Aí os relacionamentos vão ser provados, se realmente são relacionamentos. Então, isso funciona. Aí a gente vai cair na real, de que as pessoas não são nossos amigos, de que elas nos usam, e que as estruturas têm interesses, e que as estruturas, né?
de que o capitalismo tem que acabar. Você percebe que a gente é máquina no sistema. Máquina no sistema religioso, máquina no sistema político, máquina no sistema econômico. E a gente está pisando em cima dos outros que nem máquina. É a gente que tem que mudar, não são os outros. Cara, mas muito obrigada. E vamos caminhando, né? Nem sempre a gente está num dia bom, mas vamos caminhando. Mas